Olá pessoal, eu sou o Geraldo Cardoso, seja bem-vindo ao nosso canal Bíblia e Teologia. E no vídeo de hoje nós estaremos falando sobre o dia do juízo final. Bom, quero usar como texto base o livro de Atos, capítulo 17, versículo 30 até o 31, onde o apóstolo Paulo diz assim, mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam, porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo. Então, o apóstolo Paulo ele deixa bem claro aqui que Deus ele determinou um dia em que ele vai julgar o mundo. E esse dia, a Bíblia chama ele de o dia do juízo final. No livro de Eclesiastes, capítulo 11, versículo 9, tem uma fala de Salomão para os jovens, mas também ela pode ser direcionada aos adultos. E diz assim a palavra de Deus: jovem ou adultos também, aproveite a sua mocidade, seja feliz enquanto é moço, faça tudo o que quiser e siga os desejos do seu coração, mas lembre-se de uma coisa, Deus o julgará por tudo o que você fizer. Então, você que está acompanhando esse vídeo, você é livre, certo? Então você tem direito de fazer o que você quiser. Só que você tem que usar dessa liberdade com a consciência de que um dia você vai estar diante de Deus para prestar conta de cada ato praticado por você aqui em cima da terra. Agora, no livro de Eclesiastes, capítulo 12, versículo 13 e 14, olha só o que diz aí. De tudo o que foi dito, a conclusão é essa. Tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos, porque foi para isso que fomos criados. E nós teremos de prestar contas a Deus de tudo o que fizermos, até daquilo que fizemos em segredo, seja bem ou mal. Isto é, um dia, Deus determinou um dia julgar a humanidade. Ele determinou um dia em que ele vai julgar a humanidade. E aqui nós temos um alerta de que nós temos que viver aqui em cima dessa terra sabendo que um dia nós vamos ter que prestar contas a Deus de tudo que nós estamos fazendo aqui em cima dessa terra. Agora, no livro de Atos, capítulo 17, versículo 31, no final do versículo, diz assim, ele vai julgar o mundo por meio de um varão que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando dos mortos. Isto é, quem vai estar lá fazendo o julgamento? Quem será o juiz? Jesus Cristo. É um jargão que a gente sempre ouve falar, que hoje Jesus é nosso advogado. E realmente, Jesus é o nosso advogado. Mas naquele dia ele será juiz. Agora, Jesus será o juiz e quem será réu nesse dia? Primeiro, os anjos caídos. Os anjos que se rebelaram contra Deus. 2 Pedro capítulo 2, versículo 4 diz assim, porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, detalhe, ficando reservado para o juízo, isto é, para o dia do juízo final. Judas capítulo 1, versículo 6 também diz assim a respeito dos anjos. E aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas até o juízo daquele grande dia. Então Deus já reservou esses anjos, eles estão guardados para o dia do juízo final. Mas, além dos anjos, mais quem será réu? Todos que não obedeceram a Deus e optaram por uma vida de práticas condenadas pela palavra de Deus. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9 ao 10. Vocês sabem que os maus não terão parte no reino de Deus. Não se engane, pois os imorais, os que adoram ídolos, os adúlteros, os homossexuais, os ladrões, os avarentos, os bêbados, os caluniadores e os assaltantes não terão parte no reino de Deus. Então, olha aí, as pessoas que vivem na prática desses pecados, elas serão condenadas no dia do juízo final. Em Gálatas capítulo 5, versículo 19, também nós temos outra lista. Olha só, imoralidade sexual, impureza, ação indecente, adoração de ídolos, feitiçaria, inimizades, brigas, ciúme, acesso de raiva, ambição egoísta, desunião, divisão, inveja, bebedeira, farra e outras coisas parecidas com essa. Repito o que já disse, os que fazem essas coisas não herdarão o reino de Deus. Então, são práticas condenadas pelas palavras de Deus. Então, se você, de repente, ouvindo essa lista, eu estou enquadrada aí nessa lista aí, eu tenho praticado muito dessas coisas,
Provérbio 28, versículo 13. Quem confessa os seus pecados e abandona, alcança a misericórdia. Agora, interessante, João, se você ler o livro de Apocalipse, no capítulo 20, versículo 11 a 15, João viu o dia do juízo final. E ele viu o processo do julgamento. Como vai ser o julgamento? João teve esse, vamos dizer assim, o privilégio de ver o dia do juízo final. Olha o que diz João em Apocalipse, capítulo 20, do 11 ao 15. Então vi um grande trono branco, e aquele que está sentado nele, a terra e o céu fugiram da sua presença, e não foram vistos mais. Vi também os mortos, tanto os importantes quanto os humildes que estavam de pé diante do trono. Foram abertos livros, e também foi aberto outro livro, o livro da vida. Os mortos foram julgados segundo o que estava escrito nesses livros. Aí o mar entregou os mortos que estavam nele, a morte e o mundo dos mortos também entregaram os que eles tinham em seu poder, e todos foram julgados de acordo com o que cada um tinha feito. Então a morte e o mundo dos mortos foram jogados no lago de fogo. Esse lago de fogo é a segunda morte, que não tinha o seu nome escrito no livro da vida, foi jogado no lago de fogo. Depois você medita aí, Apocalipse capítulo 20, versículo 11 ao 15. Então as pessoas vão comparecer diante do trono branco, elas serão julgadas pelo que está escrito no livro de obras, porque existe um livro de registros de tudo que você faz aqui embaixo na terra. Então, de acordo com o que estiver escrito nesse livro, você vai ser julgado no dia do juízo final. E qual será a sentença? Mateus 25, 41. Apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno preparado para o diabo e os seus anjos. Então a pessoa vai comparecer diante do trono branco, ser julgada por Jesus Cristo, julgado pelas obras que ela fez aqui embaixo na terra, pelo seu estilo de vida, pelo que ela fez aqui embaixo. Ela será julgada. Então, acabou de ser julgada, ela recebe a sentença. A sentença é essa: apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno preparado para o diabo e os seus anjos. Temos mais uma referência, Apocalipse 21, versículo 8, que diz assim, ó: mas os covardes, os traidores, os que cometem pecados nojentos, os assassinos, os imorais, os que praticam a feitiçaria, os que adoram ídolos e todos os mentirosos, o lugar dessas pessoas é o lago onde queima o fogo e o enxofre, que é a segunda morte, a sentença de quem passar pelo processo do juízo final. E Apocalipse capítulo 20, versículo 10, para a gente terminar, diz assim, ó: e o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Conclusão: Deus, ele decidiu um dia, ele definiu um dia em que ele vai julgar o homem. Então, todas as pessoas que estão vivendo em cima da terra, elas devem viver ciente disso, que um dia você, eu, isto é, as pessoas estarão diante de Jesus Cristo para prestar conta de tudo que fez aqui embaixo. Bom, uma outra oportunidade eu gravo outro vídeo dando mais detalhes, porque esse assunto é complexo, é um assunto muito grande, então eu vou ficar só por aqui. Se você gostou do vídeo, se ajudou você a compreender melhor o assunto, se você já tinha uma noção ou não, não esqueça de deixar o seu joinha aí, porque isso ajuda muita gente. Se inscreva no nosso canal, compartilhe esse vídeo para pessoas que você sabe que precisa ampliar os seus conhecimentos a respeito das Escrituras. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.